Quero cumprimentar a todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, para falar com o Senhor, né? Ouvir a sua palavra. O que é que Jesus, né, tem para falar comigo aqui nesta noite, né? Será que eu e você saímos de casa já preparado o nosso coração e dizer assim: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ser tocada pelo Senhor, né? Não vamos sair só de casa por vir para poder assumir este compromisso, não. Porque você ama estar na presença de Deus, né? Às vezes sentimos cansaço, porque é natural a gente sentir cansado, mas nós não podemos deixar ser levados pelo cansaço, né? Hoje é dia de ir à casa do Pai, né? E quando nós vamos à casa do Pai, né? Para aqueles que já casaram, que vão para a casa do Pai, não são bem recebidos? Imagine o nosso Papai do céu, né? Quando nós estamos aqui na casa dele, ele tem algo para entregar para mim e para você nesta noite. Amém? E o que eu quero falar aqui nesta noite é uma palavra muito importante. Olha só esta palavra, né? Olha só essa palavra, acho que minha caneta está... Minha canetinha acho que não está pegando mais. Que palavra bonita, que palavra interessante o Senhor quer entregar para mim e para você nesta noite, né? A palavra aqui, ó. Oportunidades, porque muitos de nós temos perdido essas oportunidades, e o Senhor, Ele nos ama. O seu grande amor é tão grande para conosco, a sua misericórdia é tão grande, que Ele diz assim: eu quero dar oportunidade para a irmã Graziele. Eu quero dar oportunidade nesta noite para a irmã Selene, que saiu da sua casa para estar aqui na casa do Pai. Eu quero dar esta oportunidade para o presbítero José Roberto, que está aqui na minha casa. Eu quero abrir as janelas do céu para abençoar a sua vida, Elisete. Porque o Papai do céu, Ele nos ama tanto, que Ele diz nessa noite: eu quero dar oportunidade para os meus filhos, para os servos do Senhor. No qual, o nosso tema, né, que diz assim: clama-me a mim, clama. Hoje é noite, que queres que eu te faça? Jesus está aqui nesta noite perguntando para mim e para você. Por quê? Porque Ele quer dar essa oportunidade, falando para mim e para você: o que quer que eu te faço? Eu estou aqui nesta noite. Os anjos do Senhor já estão passeando neste lugar. Mas depende de mim e de você. Porque às vezes a incredulidade, às vezes ela toma conta do nosso ser. E não deixamos com que esta palavra que o Senhor está nos dando, ela venha se permanecer. Ela venha se tornar convicta em nossos corações. E o Deus da oportunidade, o Deus que nos ama, Ele já está passeando sobre este lugar. Nesta campanha, você que começou esta campanha, acredite,
Porque o Deus que falou através dos pastores desta campanha não foi um Deus qualquer. Foi o Deus que controla este firmamento. É o Deus que criou estas estrelas que está ali no firmamento. É o Deus poderoso. Será que eu e você temos esta noção do tamanho desse Deus que nós servimos? Ah, Marise, mas a minha situação é muito difícil. É muito difícil. Não tem mais jeito a minha situação, a minha história. E quem disse que não tem mais jeito? O Deus da oportunidade, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, Ele está aqui nesta noite. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa adentrar diante do trono do Senhor e saber que você vai levar a sua resposta. O que queres que eu te faça? Vamos conhecer um pouquinho dentro da palavra do nosso Deus. Lucas 18, 35 a 43. Lucas 18, do 35 ao 43. Vamos ler juntos? E aconteceu que chegando ele, quem que chegou? Jesus, tá? E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, aquele cego perguntou: o que é aquilo? O que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava sobre aquele lugar. Então, olha só, então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, em voz mais alta: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, lhe perguntou. Olha só que palavra linda, dizendo: que queres que te faça? Que queres que eu te faça? E este mesmo Jesus que perguntou para este cego, Ele está perguntando para mim e para você: o que queres, minha filha, meu filho? O que é que você quer que eu faça por ti nesta noite? E o cego disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: então vê, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Que passagem linda. Que passagem maravilhosa. Jesus está dando exemplo para mim e para você. Quem era aquele mendigo? Era um ser excluído da sociedade. Era um cego que vivia na beira do caminho. Não tinha lar, não tinha casa. Mas aquele cego, quando ouviu falar que Jesus, o Nazareno, estava passando por aquele lugar,
Ele falou assim: é hoje. É hoje. Eu não posso perder esta oportunidade, porque eu sei que este Jesus pode me tornar a voltar a ter visão. Ele não se importou com quem estava do seu lado, porque o povo diz: pare de clamar. Ele não escutou a voz daquele povo. Ele somente queria escutar a voz de Jesus. Muitas vezes, irmãos, eu chamo isso de mensageiros de Satanás, que às vezes o nosso próprio próximo fala: para quê? Tenta desestimular você na sua busca, naquilo que você está buscando. Mas veja o exemplo deste cego. Ele não se importou. Ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi. Olha só como ele conhecia quem era Jesus. E aquela oportunidade ali ele não podia deixar, porque era a última vez que Jesus estava passando pela cidade de Jericó. Porque Jesus já estava a caminho do Calvário para ser morto, para ser crucificado ali naquela cruz. Era a última oportunidade daquele cego. Então ele disse: é hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje que o Senhor está passando por aqui e perguntando para ti e para mim: o que queres que eu te faça? Não perca esta oportunidade, creia. Não existe para mim coisas impossíveis. O possível é para mim e para você fazer. O impossível é para o Senhor. Aquilo que cabe para mim e para você, Deus não faz. Ele faz a parte dele. Então o possível pertence a nós. Então, se você acha a sua causa impossível, Jesus está falando: o que queres que eu te faça aqui nesta noite? Ai, amados irmãos, Jesus é um homem tão misericordioso. Vamos conhecer lá em Tiago 4:14, que vai falar também das oportunidades. Ele diz assim: digo-vos, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso ele está te dando esta oportunidade. Por que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor, olha só. E a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É um vapor. O vapor ele aparece e depois ele se dissipa. A nossa vida é assim. Então por isso que o Senhor Jesus está falando assim: não desperdice as oportunidades que eu estou dando para você nesta noite. Ah, Jesus, né? Nós conhecemos a parábola dos 10 talentos também. Aquele que ganhou 10 talentos, aquele que ganhou 5 talentos e aquele que ganhou 1 talento. Aquele que ganhou 10 talentos, ele aproveitou daquela oportunidade. Ele não desperdiçou aquela oportunidade. Ele recebeu 10. Ele não se acomodou. Ele, na mesma hora que ele ganhou, ele falou: não vou lá, eu vou multiplicar esses talentos. Aquele que ganhou 5 também falou: eu não vou me acomodar, eu vou tomar uma atitude, eu vou dobrar esses talentos também. Mas aquele que ganhou somente 1 talento,
não teve sabedoria. Ele jogou a oportunidade dele para dentro do ralo. Ah, Jesus de Nazaré. Existem pessoas que desperdiçam oportunidades. Sabe por quê? Que desperdiçam devido à incredulidade que fica aqui dentro de nós. Será? Às vezes nós colocamos os nossos pedidos aqui na caixinha de oração. Será? Será não. Se aquilo que você pediu está dentro dos princípios do Senhor, ah, minha amada e meu amado irmão, não existe, pode até demorar, mas você vai receber. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque às vezes Deus quer trabalhar em mim e em você, porque Ele sabe, se Ele dar aquilo nas mãos, por exemplo, da Graziele, no tempo que não era para ser dado, ela vai jogar fora rapidamente. Ela vai esquecer rapidamente. Mas aquilo que você conquistou com sacrifício, com os seus joelhos dobrados no chão, clamando por este Deus de Davi, você jamais vai esquecer das promessas do Senhor, porque você lutou, porque você buscou, porque você acreditou. Ainda que seus olhos vejam, porque acontece isso, viu, irmãos? Preste bem atenção. O inimigo, ele vai fazer com que você enxergue totalmente diferente daquilo que você está buscando. Se você está orando por alguém, ele vai colocar aquela pessoa contra você. Você vai falar: minha oração não está valendo de nada. Mentira de Satanás! Ele é mentiroso. Deus está trabalhando na sua causa. Deus quer que você seja o centro da vontade dEle. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, Ele vai te responder. Não tenha dúvida. Naamã, ele quase desperdiçou aquela oportunidade, né, de ser curado da sua lepra. Porque ele achou: nossa, ir lá naquele riozinho todo sujo e mergulhar. Ele pensou que ele ia fazer coisas muito pirambulantes, muito grandes, né? E de repente veio lá: não, vai lá, só mergulha naquele riozinho lá 7 vezes. Eu me fico imaginando assim, ele deve ter pensado: ah, não sou doido, não sou, né? O que eu vou fazer naquele rio todo sujo? Mas no último minuto ele foi lá e falou assim: eu vou mergulhar. Não tenho nada a perder. Eu vou mergulhar naquele rio. 1, 2, 3. Quando chegou na 7ª vez, como o Senhor tinha falado, ele saiu de lá curado, para a glória de Deus. Deus quer curar as tuas chagas. Deus quer te limpar você por dentro. Deus quer fazer de você uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso. Deus quer te fortalecer você na tempestade, para que quando vier o vendaval da vida, você não seja levada. Porque Ele te ama, Ele precisa trabalhar dentro de nós, para que nós permanecemos firmes na sua palavra. Quem era Naamã? O general do exército da Síria. Ele quase perdeu, né, de ser curado.
Tem pessoas dentro da palavra que desperdiçaram, né, as suas oportunidades. Por exemplo, a história das 5 virgens, né? Vamos conhecer um pouquinho essa história? Mateus 25. Mateus 25. Vamos lá, né? Vamos conhecer um pouquinho da palavra. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha só. Elas não carregaram azeite, né? Pode passar. Mas as prudentes levaram azeite e suas vasilhas com as suas lâmpadas. Olha só a diferença, né? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então elas levaram azeite a mais, tá? E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Olha só, elas não ficaram atentas, tá? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhes ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Até aqui, pastor. E a porta se fechou. Quem que entrou para as bodas? Somente as 5 prudentes. As outras 5 não tiveram oportunidade? Tiveram. Mas pela falta de sabedoria delas, elas ficaram fora do casamento. Elas ficaram fora das bodas. Devido, elas tiveram a oportunidade e não quiseram usar da oportunidade. Elas não tiveram sabedoria de estar usando. Nós vemos aqui uma outra história de Marta e Maria, né? Enquanto Marta foi ali, né? Olha, vamos conhecer também, né? Para os irmãos que não conhecem a história. Lucas 10, do 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de, olha só, quem que? Marta, o recebeu em sua casa. Quem que recebeu? Marta, presta atenção. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, e disse-lhe: Marta, Marta, porque estás ansiosa, Marta, e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, Marta.
E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Glória a Deus! Maria falou assim: eu vou aproveitar aqui a oportunidade de aprender da palavra do Senhor. Porque aqui, quando nós aprendemos da palavra de Deus, nós somos pessoas vitoriosas. É aqui que o Senhor vai mostrar a promessa dele para a sua vida, para a minha vida. Tudo que nós queremos saber está escrito aqui na palavra do Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, financeira, saúde, emocional, tudo. Tudo há uma resposta aqui na palavra do Senhor. Marta, ansiosa, ela que acolheu Jesus na sua casa, mas ela não soube aproveitar aquela oportunidade de Jesus. E Maria falou: vou aos pés dele, eu quero aprender dele, eu quero estar ao lado desse Jesus, ouvindo a voz de Jesus. Marta estava preocupada com as coisas externas, no que ela ia fazer, enquanto Maria estava preocupada com as coisas do reino, com as coisas celestiais, que levaria ela para o reino de Deus. É diferente do nosso dia de hoje, não é, irmãs? Às vezes estamos preocupados com as coisas externas, com o nosso trabalho, o que nós iremos comer, o que vai ser amanhã. E esquecemos que nós temos um Deus provedor, um Deus que cuida. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está preparando o melhor para nós. Ele está preparando. Ele está preparando. Por isso Ele está aqui nesta noite. Os anjos do Senhor estão passeando aqui nesta noite. Aleluia. Está aqui passeando aqui nesta noite para entregar a bênção. Porque esta não é a palavra do pastor Maurício. Não é a palavra do pastor Valdir, não é a minha palavra, é a palavra de Jesus que está dizendo aqui nesta noite: o que queres que eu te faça, minha filha, meu filho? Eu estou te dando esta oportunidade. Você veio aqui na minha casa porque você crê no que eu posso fazer, porque eu posso reverter a sua situação, porque eu posso dar paz na sua casa, porque eu posso abençoar o seu filho. Ele vai te dar paz, não aquela paz que o mundo dá, porque esta paz que o mundo dá, ela é passageira, mas a paz de Jesus, a paz de Jesus, a paz que nós sentimos aqui dentro, não equivale a nada da paz do mundo. Alguns fatores podem levar uma pessoa a não aproveitar as boas oportunidades. Vamos conhecer alguma delas? Falta de atitude. Tenha atitude. Tenha atitude. Eu vou fazer essa campanha. Eu vou. Porque meu Deus, Ele está lá. Toma esta atitude. É muitas vezes. 2 vezes na semana que você vem buscar o Senhor, será que é muito? Irmãos, eu só deixo de vir à casa do Senhor quando realmente há algo muito impossível, para que eu não possa vir à casa do Pai, porque eu amo vir à casa do Pai. Independente se tem 1, 2, 3, não me importa, porque eu sei quem está aqui. Ele é maior. Porque eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. A palavra de Deus diz assim, que aquele que se aproxima de Deus, creia que é galardoador daqueles que o buscam. Acomodação. Não seja uma pessoa acomodada.
Às vezes você quer trabalhar, mas não distribui o currículo. Como? Senhor, aqui está meu currículo. Eu apresento diante do altar do Senhor, meu Pai. Tu és o Deus provedor. Eu estou conforme no centro da tua vontade, Senhor. Eu vou distribuir esse currículo, então vá comigo. Não seja acomodado para a obra do Senhor. O Senhor chama você e a mim para que nós possamos trabalhar na obra dEle. Porque a seara é grande, mas poucos são aqueles que querem estar trabalhando na obra do Senhor. Porque ocupa o nosso tempo. Lógico que ocupa. O que é que eu vou dar? Eu preciso dar o meu melhor para o Senhor. Deus não deve nada para ninguém, irmãos. Fiquem sabendo disso. Tudo que você fizer aqui está sendo anotado. Deus está vendo. Deus vai retribuir. Seja em bênçãos, em saúde, financeiro, no que for, Deus vai retribuir. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos buscar almas para o Senhor. Não sejamos acomodados. Outro fator que leva uma pessoa a não aproveitar a oportunidade é a falta de autoconfiança, autoestima baixa, frustração, falta de perspectivas de dias melhores. A pessoa não consegue enxergar dias melhores, só consegue enxergar tempestade, dias difíceis. Sabe por quê? Porque ela está olhando para a dificuldade e não está olhando para o Deus que ela serve. Meu problema é grande? É. Mas o meu Deus é maior. O meu Deus é maior. E Ele está comigo. Dias melhores vão chegar. Dias melhores vão chegar. O Senhor diz aqui nesta noite que dias melhores vão chegar. Não valorizar as oportunidades oferecidas. Agora, vamos ver diante da palavra do Senhor, pessoas que aproveitaram as oportunidades. Vamos conhecer a história dos 10 leprosos? Lucas 17, de 12 a 13. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, dos quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ides e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha só. Um deles, vendo que estava som, voltou glorificando a Deus em voz alta. Ai, que coisa linda, né? E caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, né? Com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um samaritano. Olha só, de 10, somente um voltou para agradecer ao Senhor. Né? Somente um. Todos ficaram são, né? Depois que ficaram são da sua doença, somente um reconheceu, né? Esse um, ele não perdeu aquela oportunidade, ele voltou e ajoelhou-se aos pés do Senhor, porque ele reconheceu quem era Jesus, que ele queria muito mais.
Ele não queria ser só apenas curado, ele queria também receber o plano da salvação na sua vida. A mulher do fluxo de sangue. Vamos lá, Marcos 5, vamos terminando, irmão. 27 e 28. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se eu somente tocar as suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aleluia. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo a sairia, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou, olha só, olha novamente, ó, e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Somente até aqui, pessoal. Ela prostrou. Aquela mulher, irmãos, ela sofria de uma hemorragia. Ela também era uma mulher excluída da sociedade. Ela vinha há muito tempo sofrendo daquele fluxo sanguíneo. Ninguém poderia chegar perto daquela mulher. E ela já ouvia falar de Jesus. E ela falou assim: eu preciso tocar em Jesus. Se eu somente tocar, ela nem esperava que Jesus fosse falar com ela. Olha só a tamanha fé daquela mulher. Se eu somente tocar na orla, na roupa de Jesus, eu vou ser curada. É assim que eu e você precisamos crer. O que eu estou buscando aqui, eu vou receber. Eu vou ser curada, meu filho vai ser liberto do vício, das drogas, meu casamento vai ter paz. A minha família é do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai libertar os meus. Jesus vai trabalhar na minha casa. E nós vamos aqui. Zaqueu, outro que aproveitou a oportunidade. A história de Zaqueu é o seguinte. Zaqueu é um homem publicano, né? Cobrador de impostos. Um homem rico, como vamos colocar aqui, né? Se fosse um homem muito rico. E ele ouviu falar que Jesus estava passando por aquela cidade lá também, Jericó. Aquele homem falou assim, né? Eu preciso ver este Jesus. Mas como eu vou ver esse Jesus e essa multidão me atrapalha? Como eu vou ver esse Jesus? Eu tenho pequena estatura e aquela multidão toda andando atrás de Jesus. Ele olhou, né? Eu fiquei mais conjecturando assim, né? Ele viu aquela árvore ali, ele falou: eu vou subir, mas eu vou ver este Jesus. Eu quero ver quem é este Jesus. E quando Jesus estava passando, ele falou: desce desta árvore. Jesus parou e conversou com Zaqueu. Depois Zaqueu levou ele para sua casa, né? E houve salvação. Olha só, houve salvação. Jesus parou para falar com aquele homem que não era temente ao Senhor. E ele se converteu ao Senhor. Ele reconheceu quem é Jesus. O que Jesus pode fazer por nós. Ele reconheceu que ele precisava de uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Retornando, aquele cego, o cego de Jericó.
ele não perdeu aquela oportunidade. E assim mesmo eu e você, não percamos esta oportunidade. Jesus pode curar a sua enfermidade, não importa o que seja. Jesus pode perdoar os seus pecados. Jesus, ele pode preencher este vazio. Sabe por quê? Porque este vazio que às vezes você sente, este lugar só pode ser preenchido por Jesus e mais ninguém. Por isso que muitas pessoas, quando sentem um vazio, elas vão para o mundo das drogas, da bebida, da prostituição, para que aquele vazio seja preenchido, mas este lugar só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus quer restaurar a sua sorte. Jesus quer restaurar a sua família. Jesus quer restaurar a sua casa. Jesus quer restaurar a paz no seu lar. Jesus estava passando por Jericó. A mesma coisa ele está passando aqui nesta noite. E nós só temos duas opções. Ou você clama por Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou a outra opção, você vai perder esta oportunidade que Jesus está dando. Pastor, coloque para mim aquela frase para encerrar. Olha só, a oportunidade, ela tem asas. Se não agarrarmos quando ela passa por nós, podemos perdê-la para sempre. Olha só, para sempre. Nunca saberemos se a oportunidade que estamos tendo agora, neste instante, neste momento, será a última da nossa vida. Amém? Não perca esta oportunidade. Creia no que você veio buscar. Creia, somente creia. Tenha fé. Quantos exemplos aqui eu dei de fé? Que buscou, que voltou, reconheceu e Jesus salvou. Amém? Que esta palavra possa encontrar guaridas no meu e no seu coração. Não deixe a oportunidade passar. Não deixe a oportunidade passar. Você está tendo ela agora, neste instante. Foi neste dia que Jesus trouxe esta palavra, oportunidade. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe tremendamente nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Chamo o pastor Valdir.